Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e temos mais um assunto interessante que parece que está ficando meio que na moda, né? Que são algumas pessoas que têm diagnóstico, mas diagnóstico de transtorno de personalidade, né? Aquilo que você vai investigar a vida da pessoa e não tem nada que explique ou justifique aquele comportamento, mas que as pessoas fica muito público e notório que ela é diferente. E um que está ficando muito na moda falar agora é o tal do borderline, né? Que é o transtorno do borderline, né? E o que é isso? O que é esse transtorno? Na realidade são pessoas que têm alguns tipos de características de comportamento na qual você observa que não existe nada biológico ou psicológico causando esse tipo de comportamento. Na realidade, eles aprenderam a viver de uma maneira pela qual eles se defendem da sensação, principalmente daquilo que eles têm mais medo, que é a sensação do abandono. Então, uma coisa que a gente observa é que essas pessoas têm oscilações do humor, mas que muitas vezes são interpretados como bipolaridade e não são bipolaridades. Tem muitas dificuldades de relacionamentos pessoais e sociais, também é muito interessante. E também tem muita dificuldade de manter o seu equilíbrio emocional, né? Que é o que muitas vezes é interpretado também com outras doenças, como depressão, como ansiedade ou coisa parecida. Mas por que acontece isso? Na realidade, isso é uma busca de uma defesa emocional, que ele adquiriu isso desde uma tenra infância. É uma espécie de um condicionamento. Por isso que provavelmente o nome mais correto seria traços anormais de caráter, porque a criança não nasceu assim, mas ela foi aprendendo a viver assim. Mas que criança? Todo tipo de criança? Não, principalmente aquelas crianças que tiveram uma infância, vamos dizer assim, traumática, né? Então, abandono dos pais, né? Mas abandono dos pais é largar na rua? Não, às vezes você pode ser, por exemplo, filhos de dependentes químicos, né? Que com 3 anos de idade aprendeu a fazer sua própria mamadeira, né? Tomar água sozinho quando não fica desidratado, porque os pais cheiram, fumam e dormem o dia inteiro e eles ficam lá sem cuidados, né? Ou então presenciando violências, né? Observando e presenciando violências ou sofrendo violências, abusos, né? Físicos e até mesmo sexuais. E a criança vai desenvolvendo mecanismos de defesa. Todo mundo que passa por isso vai desenvolver traços anormais de caráter? É provável, mas tem algumas pessoas que têm na genética, né, no seu genótipo, algumas características que os tornam mais resistentes ou resilientes a essa situação, de maneira que eles buscam outras maneiras e quando são abordados, tratados e cuidados, logo recuperam a sua capacidade de se recompor emocionalmente. E a pergunta é, então, tá bom, se isso é uma coisa que pode acontecer, que é a exposição de crianças a situações traumáticas, de maneiras repetitivas, né, sistemáticas, metódicas, né, que vai ao longo da infância, mas mesmo assim algumas não desenvolvem esses comportamentos. Então existe provavelmente uma predisposição genética para que a pessoa consiga, vamos dizer, manifestar isso. Eu digo consigo porque algumas doenças não é para quem quer, é só para quem pode, para quem tem carga genética para isso, ok? E como é que a gente faz o diagnóstico disso, então? Tá? Primeira característica bem clara dessas pessoas é o medo do abandono, né? Medo de não ter com quem contar. Lembrando que ficar sozinho não é abandono, tá? Abandono é não tenho com quem contar. E isso é fácil de sentir quando a gente é criança. E às vezes essas situações não são nem maldosas por parte dos pais ou das mães, né? Pega uma mãe, por exemplo, que ficou viúva, foi obrigada a mudar para um bairro mais simples, talvez até num barraco, que só tem um ambiente, e tem que sair todo dia de manhã para trabalhar e só volta à noite. E tem, assim, 3 filhos. Pega o de 7 anos para tomar conta do de 5 e o de 1. E ensina ela a fazer uma madeira, dar banho, trocar fralda, fazer comida. Isso é um abuso, né? Se a criança pelo menos recebe a sua mãe todo dia em casa, ela não tem tanta sensação de abandono, mas aquela criança de 7 anos precisaria estar sendo cuidada e não ela cuidando de alguém. Mas essa é uma das características, é o medo do abandono. Depois pode ter também a
as oscilações do humor que a gente chama de raiva intermitente. E por que essas mudanças de humor pela raiva intermitente? Pela sensação. É só você dar para ela a sensação de que você não vai mais gostar dela, não vai mais cuidar dessa pessoa, ela vai acabar se irritando de uma maneira desproporcional a coisas que a gente não faz sentido. Um gesto que você faz pode ter lembrado inconscientemente algo que ela via quando era criança e isso dá uma reação intensa, né? Uma sensação de vazio existencial, do para que ela existe, né? Isso tem muito presente nas pessoas que têm borderline. Buscar, eu chamaria de hábitos ruins, que acaba sendo usuários ou abusadores de álcool e drogas, que é para aliviar aquela sensação de alívio. Algumas podem ter a comorbidade de também serem dependentes químicos. Tem também uma tendência à autodepreciação, né, que não se leva em boa consideração, uma baixa autoestima muito intensa, né? E essa autodepreciação pode fazer a pessoa fazer sempre uma comparação com as coisas que estão acontecendo com a gente fala que é a lente do passado, né? Elas vão medir o que está acontecendo hoje com o que já aconteceu no passado. Então nunca nada é muito bom. E como elas têm essa questão da autodepreciação, o medo do abandono, a sensação de vazio, elas têm muitas ideias de suicídio de maneira impulsiva. Acontece alguma coisa, aquela dor é tão intensa, porque ele não sabe lidar, que vem as ideias de suicídio. É diferente de um depressivo que vai alimentando a ideia de suicídio e acaba tendo, talvez, planejamentos constantes. Na questão do borderline, aquilo é episódico, dependendo do que está acontecendo. Portanto, o borderline tem tratamento, sim. Tá? Como a gente vai lá, tá bom, você me falou dessa problemática, como é que trata? O tratamento pode usar medicações para aliviar alguns sintomas, mas ele é totalmente psicológico e psicoterapêutico. A técnica é a terapia cognitivo-comportamental dialética, que, me parece, é só um nome novo para que você faça o que Freud descobriu quando ele começou a tratar das famosas histéricas, que também eram mal vistas, né? Talvez fossem as borderline da época, né? E o que ele descobriu? Que dando atenção, dando carinho, dando acolhimento, consolando a pessoa e depois dando para ela esclarecimento e motivações para mudar de vida, ela vai conseguir, em alguma maneira, mudar certas características, certas visões e sentimentos em relação ao mundo. Então, existe sim essa doença, eu acho que ela é moderna, está cada vez sendo mais vistas por aí, e nós precisamos, então, cuidar da maneira adequada.